Na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre verbo, especialmente naquilo que se refere à conjugação verbal. E aí, nós vamos tentar estabelecer uma técnica diferente do que a gente já viu no passado, de tentar conjugar o verbo cantando. No passado era muito comum você passar perto de uma sala e ouvir o professor de português com seus alunos cantando os verbos em todas as pessoas, em todos os tempos. Hoje em dia, o estudo do verbo é feito de forma diferente. Nós estudamos de duas maneiras. Primeiro, o aspecto estrutural, é aquele que vai levar em conta os elementos mórficos de cada verbo. O radical, a vogal temática, as desinências modo-temporais, as desinências de número pessoais. E depois, então, nós estudaremos um outro aspecto, que é aquele de verificar quais são os tempos primitivos e quais são os tempos derivados. Existem alguns tempos que são, antes de tudo, o tempo primitivo, e cada um deles vai dar origem a um tempo derivado. E aí é muito mais simples. Basta que nós conheçamos alguns tempos e conheçamos a seguir o processo de formação. Então, em primeiro lugar, vamos conhecer, na formação dos tempos verbais, quais são os tempos primitivos. O presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Cada um deles vai dar origem a outros tempos chamados derivados. O presente do indicativo, o primeiro tempo primitivo, vai dar origem a outros. Primeiro, o presente do subjuntivo e depois o imperativo negativo e imperativo afirmativo. Como é que vai se dar esse processo de formação? Uma vez que o presente do indicativo vai dar origem, ele dá origem de que forma? Nós vamos ver o primeiro exemplo com o verbo regular na formação do presente do subjuntivo. Então, o presente do subjuntivo ele vai ser derivado a partir do presente do indicativo. De que pessoa? Da primeira pessoa do singular. Então, o verbo amar, por exemplo, de primeira conjugação, vai ter o seu radical da primeira pessoa do singular, retirando-se a desinência o. E para o presente do subjuntivo, a gente vai ter que perceber qual é a conjugação. Para verbos de primeira conjugação, nós vamos acrescer as desinências modo-temporais ao radical próprios de primeira conjugação, ou seja, a desinência modo-temporal e as demais desinências de número pessoais. Para os verbos de segunda e terceira conjugação, nós teremos a desinência modo-temporal a e as demais desinências de número pessoais. Então, o presente do subjuntivo é derivado do presente do indicativo. Vamos ver o exemplo para que nós, então, percebamos como esse processo acontece. Nos interessa aí do verbo amar apenas a primeira pessoa. Tirando a desinência número pessoal o, sobrou o radical do presente do indicativo. E aí nós vamos formar o presente do subjuntivo com o mesmo radical em todas as pessoas e percebamos aí a desinência modo-temporal e em todas as pessoas e as desinências número pessoais. De segunda pessoa do singular, a desinência s, de primeira do plural mos, de segunda do plural is e de terceira do plural m. Nós não conseguimos entender muito bem esse processo quando se trata de um verbo regular, porque é lógico, se ele é regular, não há alteração do radical. Então, a gente só vai perceber que esse presente do subjuntivo é derivado do radical do presente do indicativo quando nós temos como exemplo um verbo irregular. Então, vamos verificar com o verbo ver como é que acontece essa formação. Uma outra situação especial que vale a pena lembrar é com relação a alguns verbos defectivos. Nós já vimos isso na primeira aula sobre verbo. Verbo defectivo é aquele que não se conjuga em todas as formas. Existem aí duas categorias de verbos defectivos. Aquela em que se conjuga apenas o nós e o vós, a primeira e a segunda do plural, e aquela outra categoria em que não se conjuga apenas a primeira pessoa. Então, nós vamos ver o exemplo do verbo colorir, que está nesta categoria, aquela em que o eu, a primeira pessoa do singular, não se conjuga. Então, como é que eu conjugo o verbo colorir no presente do indicativo? Eu vou conjugar do tu em diante. Não existe eu coloro. A primeira pessoa não existe. Vai existir a partir do tu.
Tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles colorem. E aí o desdobramento é muito interessante. Como não existe o eu, a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo deste verbo, não haverá todo o presente do subjuntivo. Qual é a razão? Por que não se conjuga o presente do subjuntivo, então? Porque ele é derivado da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Como não existe, não existirá, então, que eu colora, por exemplo. Não haverá nenhuma pessoa do presente do subjuntivo. Uma outra categoria, e nós teremos aí como exemplo o verbo reaver, aquele tipo de verbo que se conjuga apenas o nós e o vós, o desdobramento também é o mesmo. Eu não tenho o eu, o tu, o ele e o eles. Eu terei apenas nós reavemos, vós reaveis. Para a formação do presente do subjuntivo, eu tenho aí uma situação que eu não posso conjugar. Como eu não tenho o eu, não existe eu reavo, por exemplo, existe eu reouve no pretérito perfeito, existe reavia, mas não existe a primeira pessoa do singular. E é sempre bom lembrar que a maneira de se conjugar essas pessoas que não existem exatamente por ser um verbo defectivo é tentar usar um sinônimo. Se você quer dizer no presente que é necessário reaver alguma coisa, você pode usar o verbo recuperar. Eu recupero, por exemplo. Olá! Nesta aula, nós daremos início a um estudo de uma parte da gramática chamada sintaxe. Então, essa parte da gramática que estabelece as relações de combinação, é o que a gente chama de ordenação, de dependência, de concordância, é o que nós chamamos de sintaxe. Então, a sintaxe, ela faz o estudo da análise sintática, tanto dos termos da oração quanto das orações. Então, esse estudo da análise sintática que visa investigar as relações que se estabelecem entre os termos e as orações é uma parte que estuda não mais as classes isoladas, e sim como é que as palavras se relacionam, né? Elas se combinam, elas aparecem numa forma ordenada. Tanto que tudo que se refere ao aspecto sintático tem a ver com as relações entre termos, entre orações, entre períodos. Então é um estudo amplo, complexo, que trabalha muito com a interpretação, não é algo pronto, acabado, não é algo que vai encontrar listas, né, como a gente encontra muito na parte de morfologia. Então, a gente vai começar a estudar os termos das orações, depois veremos a classificação das orações e depois a sintaxe de concordância, regência e colocação de pronome. Tudo isso está dentro dessa grande parte da gramática chamada sintaxe. Então, nós vamos iniciar esse estudo estabelecendo uma diferença, né, que existe em todo o texto em prosa entre frase, oração e período. Então, depois que nós soubermos diferenciar o que é frase, o que é oração, o que é período e o que esses termos têm em comum, a gente pode iniciar, então, o estudo da função sintática dos termos da oração. Então, como é que a gente define frase? É um enunciado linguístico que traduz um sentido completo em uma situação de comunicação. Então, esse enunciado pode ter vários tamanhos. Você pode ter um enunciado formado por uma única palavra ou por várias palavras. Então, esse enunciado que tem uma certa ordenação, que transmite uma ideia completa, isso é uma frase que pode ser pequena ou grande. Eu tenho aqui dois exemplos. Um que a gente chama de frase nominal, socorro, não há aí nenhum verbo. Ela tem um enunciado, ela transmite uma mensagem muito clara, muito definida. E um outro exemplo, os acidentados pediram ajuda. Esse núcleo aí, ele é dentro de uma estrutura em que aparece um verbo. Então, a gente chama isso de frase verbal. A frase nominal não é constituída por verbo e a frase verbal possui verbo. E a frase verbal vai receber um outro nome, que é a oração. A oração também é o mesmo enunciado, mas ela apresenta uma estrutura caracterizada sintaticamente pela presença obrigatória de um verbo. Tem que ter verbo. Para fazer análise sintática, eu preciso do verbo.
Então, só interessa a análise sintática esse enunciado que tem verbo, ou seja, a frase verbal, a oração. Então, os dois exemplos que a gente tem aí, formado por uma palavra só, mas é uma palavra verbo. Então, corram. É um enunciado, tem sentido completo, terminou ali bonitinho, com a mensagem muito definida e possui verbo. Então, isso é uma oração. Como eu posso ter muito bem um enunciado em que aparece verbo com mais palavras? Nós compramos livros muito interessantes, um enunciado linguístico constituído em torno de um verbo. Além da oração, um outro conceito também é o de período. É um conjunto frasal que pode abarcar uma ou mais orações. Então, o período, na verdade, é o conjunto de orações. É claro que eu posso ter um período formado por uma única oração. É o que a gente chama de período simples. Então, o que determina a quantidade de orações dentro do período é a quantidade de verbo. Cada oração terá um verbo. Então, no exemplo, o estudo dignifica o homem, eu tenho uma oração com período simples, constituído apenas por um verbo. Então, uma oração só, um período simples. No entanto, no exemplo, o estudo dignifica o homem e promove sua autonomia, eu tenho um período composto. Esse período composto é formado por duas orações. Por quê? Porque são dois verbos. É isso que determina. Nessa diferença de frase, oração e período, embora existam aspectos particulares de cada um, nós também vemos coisas em comum. Né? O que eles têm em comum? Tanto na frase, quanto na oração, quanto no período, é um enunciado, formado por quantas palavras forem necessárias. O que distingue a frase da oração, na verdade, não é todo tipo de frase. A frase nominal é que não é oração, mas a frase verbal também é uma oração. E o período? O que é o período? O período é um enunciado que vai terminar num ponto, ou num ponto final, ou num ponto de exclamação, de interrogação. E dentro desse enunciado que termina num ponto, eu posso ter uma ou mais orações, em função sempre da quantidade de verbos que esse período apresenta. Então, nós vamos começar a estudar a análise sintática do período simples no que se refere aos termos essenciais da oração, que é justamente o sujeito e o predicado. Nós não temos só o sujeito e o predicado. Fazer a análise sintática do período simples significa estudar a função sintática dos seguintes termos: sujeito, predicado, predicativo, objetos, complementos nominais, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Tudo isso tem que ser estudado na análise sintática do período simples. Então, nós vamos começar pelos termos essenciais, chamados sujeito e predicado. Olá! Nesta aula continuaremos a falar sobre análise sintática do período simples. Nós começamos a estudar a partir do sujeito e sua classificação, vimos toda a parte de predicação verbal, né? Tudo que se refere aos verbos significativos, verbos de ligação, e agora nós começaremos a classificar o predicado da oração. O predicado pode ser classificado como verbal, quando ele apresenta um núcleo significativo, né? E o núcleo significativo, todo mundo deve lembrar, que são os verbos intransitivos e transitivos. O predicado nominal, cujo núcleo é um predicativo do sujeito, né? Ele é constituído por um verbo de ligação. E o predicado verbo nominal é aquele que tem um verbo significativo, mas possui também um tipo de predicativo, que pode ser predicativo do sujeito ou do objeto. Então, o predicado verbal, em primeiro lugar, é aquele que vai ser constituído por determinadas situações em que tem que aparecer ou um verbo intransitivo ou um verbo transitivo direto ou transitivo indireto. Então, tem que ser verbo significativo. E sendo significativo, ele se classifica dessa maneira. O exemplo, a feira já terminou, esse verbo é intransitivo. Então, todo esse enunciado já terminou é um predicado verbal. E esse predicado verbal, ele vai ter um verbo que não precisa de complemento. Fabrício visitará os pais. Eu tenho aí o verbo transitivo, visitará, seguido do seu complemento verbal. Então, tanto já terminou quanto visitará os pais
eu tenho predicado verbal. Quando é que o predicado é nominal? Sempre que ele for constituído por essa sequência, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Aí é um padrão mesmo, né? Não muda. Tem que ter ou um verbo de ligação, qualquer que seja ele, mais um predicativo do sujeito. O evento foi marcante, o verbo ser, ligação, e marcante predicativo. Este ator parece cansado, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, exemplos de predicado nominal. Significativo, um verbo transitivo. O complemento nominal, ele é um termo sempre regido por preposição obrigatória que completa o sentido de um nome transitivo. Esse nome transitivo pode ser ou um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio. E aí, eu tenho que prestar atenção porque o objeto indireto também é regido por preposição. Todo objeto indireto tem preposição. Complemento nominal, a mesma coisa, também tem preposição. Agora, como é que eu vou distinguir um do outro? Simplesmente observando se esse termo é alvo do quê? Ele se refere a um verbo transitivo indireto ou ele completa um nome, chamado nome transitivo. Da mesma forma que tem verbos transitivos, existem nomes transitivos. E o substantivo abstrato, o adjetivo e o advérbio podem exigir esse complemento. Sinto necessidade de atenção. O termo regido por preposição de atenção, é o complemento nominal do substantivo abstrato necessidade. Uma coisa é necessitar, necessitar de quê? Outra coisa é sentir necessidade de quê? Então, de atenção é um complemento nominal de necessidade. Estava receoso de sua presença. Qual é a classe gramatical de receoso? Adjetivo. E esse termo, quem está receoso de quê? De sua presença como complemento nominal. Da mesma forma, agiu favoravelmente. Aquele que age favoravelmente a alguém. E como favoravelmente é um advérbio, ao réu, regido pela preposição a, é o complemento nominal. Olá! Nesta aula daremos continuidade ao estudo da sintaxe. Nós concluímos na aula anterior o estudo da sintaxe no que se refere à análise sintática do período simples e agora nós daremos início à análise sintática do período composto. Da mesma forma que no período simples os termos das orações se relacionam, aqui as orações vão se relacionar dentro do período, né? Vão se relacionar de diversas maneiras. Então, a gente vai estudar primeiro a análise sintática do período composto por coordenação e depois a análise sintática do período composto por subordinação. O período composto por coordenação é aquele que vai conter dentro desse enunciado as orações coordenadas, né? Nós já vimos numa aula sobre conjunção exemplos do período composto por coordenação quando estudamos as conjunções coordenativas, né? E as conjunções coordenativas são responsáveis por introduzir as orações coordenadas. Então, a coordenação, ela vai implicar uma certa independência sintática dos termos coordenados. Na verdade, o que diferencia o período composto por coordenação do período composto por subordinação é isso, é a dependência ou independência sintática. Coordenação significa que cada oração tem uma vida independente. Nós podemos, inclusive, pegar um período composto por coordenação e dividir em vários períodos simples. Por quê? Porque uma oração não tem uma ligação sintática com a outra, uma relação de dependência, de subordinação. Então, um exemplo para mostrar essa independência sintática: o país tem problemas, precisa de solução e ainda temos muita esperança. Percebam que se trata aí de um período, porque termina num ponto, um período constituído por 3 orações, exatamente porque tem 3 verbos, e esse período composto é chamado de coordenação porque uma oração não depende da outra. O país tem problemas, ponto. Precisa de solução, ponto. Ainda temos muita esperança. E o período composto por coordenação, ele pode ser, as orações podem ser ligadas por vírgula ou como podem apresentar uma conjunção coordenativa. E da mesma forma que qualquer outro período, as orações coordenadas sofrem classificação.